Boa noite a todos os nossos irmãos, irmãs, nossas crianças. Mais uma vez, graças ao Senhor, quarta-feira, dia de reunião. Hoje, perguntas e respostas. Aquele dia em que nós fazemos as nossas perguntas, tiramos as dúvidas, né? E hoje, como sempre a gente traz, né, um arquivozinho com algumas perguntas para vocês. Hoje eu trouxe 3 perguntas, se eu não estou enganado, para a gente conversar aqui, meditar e aprender junto. Aí eu vou pedir ao tio Dal aí para ele compartilhar com a gente a primeira pergunta. Lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta, pode levantar a mãozinha e fazer a pergunta de vocês que a gente vai olhar na palavra do Senhor para responder. E já temos uma, né? Enzo. Na verdade, são 3 perguntas em uma. Por que ter mais de um... Boa noite, né? Porque ter mais de uma esposa é pecado? Se é pecado, por que Salomão teve aproximadamente 700 esposas e 300 concubinas? E em que parte da Bíblia começou a ser pecado ter mais de uma esposa? Bem elaborada a sua pergunta, viu, Enzo? Tá. Dal, você lembra qual que é o versículo que o Senhor fala para os fariseus quando eles perguntam sobre a questão do divórcio? De quem quer que vai ser a esposa? É porque eu não estou me lembrando aqui qual que é o versículo, mas se você lembrar e puder compartilhar. Vamos achar aqui. Peraí. Mas, enfim, enquanto Dal procura o versículo, então, Enzo, o princípio foi como? Deus criou um homem e uma mulher, né? É para ser um casal. Deus não criou 2 mulheres para um homem ou 2 homens para uma mulher. Foi uma mulher e um homem, né? E, inclusive, nós que somos casados, Adão e Eva, somos uma figura de Cristo e a igreja. Esse é o grande mistério. Deus criou o homem e a mulher como uma figura de Cristo e a igreja. Ponto. Se não me falha a memória, o primeiro homem que ele teve mais de uma mulher, ele foi descendente de Caim. E outros homens na Bíblia, que também tiveram mais de uma mulher, eles sempre tinham problemas. Deus nunca passou a mão na cabeça deles, Deus nunca fez vista grossa. Porém, Deus agia no propósito que tinha para agir com eles. Porém, o que acontecia? Eles sempre tinham que enfrentar problemas. Porque toda vez que Deus ele entrega algo na nossa mão, e nós simplesmente usamos da nossa carne para poder fazer alguma coisa, né, mudar alguma coisa que Deus fez, acabamos entrando em problemas. Um grande exemplo que eu posso dar para você é a questão justamente do erro no sistema religioso. O Senhor ele deixou aqui, né, para a gente o mistério do que é a igreja, que é o seu corpo, que é o conjunto de todos os salvos. Só que aí, o que acontece? Existem diversas divisões. Por quê? Porque o homem achou que ele tinha que fazer do seu jeito, que a forma dele era um pouco melhor do que a de Deus, porque basicamente é isso, né? A simplicidade das coisas do Senhor, a suficiência dele, para alguns homens não foi totalmente suficiente. Eles queriam colocar coisas que o Senhor nunca disse, falar coisas que o Senhor nunca falou, e aí a gente vai e tem esse tanto de divisões. Então, o versículo que eu pedi para procurar era justamente esse. Vamos ver o contexto aqui, ó. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, o fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele:
Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Então, sempre quando a gente tem uma dúvida de alguma coisa que aconteceu e o porquê que aconteceu, a gente tem que voltar no princípio. E aquela determinada coisa, como você citou, Salomão, a gente olha para as consequências do que aconteceu também. Salomão é um salvo, só que Salomão, ele também teve seus desvios. A própria palavra de Deus mostra isso. O fato dele também ter tido tantas mulheres, acabou entrando idolatria ali no meio deles. Eu não li totalmente a história dele, não sei se ele chegou a praticar algum tipo de idolatria, mas eu sei que teve envolvimento, né? Por conta das mulheres que ele teve. E tudo isso gerou consequências, né? Vê o caso de Davi, o seu pai. Davi, ele era o rei de acordo com o coração de Deus. Só que Davi também continuava sendo um homem. E isso para a gente é um alerta, porque por mais que nós estamos do lado do Senhor, nós devemos continuar do lado dele, porque se a gente fraquejar um pouquinho, a gente sai do caminho e pode fazer alguma coisa errada. Davi também teve mais de uma esposa. E o que aconteceu com Davi? Ele teve vários problemas, viu vários problemas na sua família. Então, toda vez que a gente sai daquilo que Deus disse e estabeleceu no princípio, a gente tem a tendência de errar e de fazer várias coisas. E as consequências só não são piores por conta da misericórdia de Deus. Eu não sei se deu para poder te ajudar a entender, mas se os irmãos também quiserem contribuir um pouquinho aí para ajudar, mas é isso. Tudo certo, irmãos. Obrigado. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. O Senhor Jesus disse que estaria em um determinado lugar e com uma condição que ele mesmo faria. Quem sabe onde é que o Senhor vai estar e qual é essa condição? Deu para entender, Welton, a pergunta? Quer que repita? As crianças aí quer que repita? Já temos resposta, viu, Eric? Se quiser uma pista, eu dou. Tem que ser, tem que ser morna, não pode ser muito quente, não, para não ficar fácil. Deixa eu ver a resposta que Jubes colocou aqui no chat. Jubes falou assim: Jesus estaria no céu esperando a gente, preparando o lugar? Ela fez outra pergunta, Welton. Ela tá, Valentina também estaria no céu. Ela está supondo que seria essa a resposta, né? Eu acho. Ana Júlia aí. Eu vou dar uma pista, viu, Welton? Vamos lá. A pista para responder essa pergunta tem a ver com a reunião da semana passada. Vocês lembram o que foi que a gente falou na semana passada? Eu vou dar outra pista boa. Agora a minha é quente, Eric. Não é no céu. Fazer que nem dá. Bora botar a cachola para funcionar.
Welton, será que essa pergunta está muito difícil? Eu acho que tá média. Eu vou reperguntar. Pergunta: o Senhor Jesus disse que estaria em um determinado lugar. Então, a gente sabe que não, no céu já não é, né? A gente eliminou essa chance aí de uma já eliminado. Não é no céu. Então, em determinado lugar ele estaria. E com uma condição que ele mesmo faria. Então, não era nós que faríamos, era ele que faria toda a situação. Quem sabe onde é que o Senhor vai estar e qual é essa condição? Ou quem sabe onde é que o Senhor estaria e qual é essa condição para que ele esteja? Temos uma mão levantada, Eric. Vamos ver. Foi Enzo Enzo. Gabriel. Não era uma opção, mas já descartei. Olha, vai que você acertou. Querem que eu fale? Vamos lá. Pode falar que ajuda. Estaria relacionado ao versículo onde ele fala que onde está dois ou três reunidos ao meu nome, ali estarei. Eita, Eric, e Lá em aí? cima. Exatamente, é esse versículo mesmo. Maravilha, Enzo. É esse? Exatamente. Mas não faz muito sentido, porque é uma condição que ele estabeleceria. A gente que estabelecer essa condição para reunir-se ao nome do Senhor. Na verdade, Não, não é a gente que estabelece essa condição, é ele. Porque quem é que reúne a gente ao nome dele? Não é a gente. Quem foi que nos salvou? O Senhor Jesus. Quando nós somos salvos, ele mesmo indica onde nós vamos congregar, onde é que nós vamos. Isso a própria palavra fala. Então, quem é que nos reúne? É o Senhor Jesus. E ele nos reúne para quê? Para ele. E ele vai se fazer presente no lugar onde está o quê? 2 ou 3 reunidos ao nome dele. O fator reunidor é o próprio Senhor, não somos nós. Isso a gente podia até ver o versículo, acho que lá em Lucas, capítulo 22, uma figura para nós disso que Eric falou ali. Capítulo 22, acho, versículo 9. Versículo 8. E mandou. Chegou, porém, o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, lá para os judeus, né? E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles, Pedro e João, lhe perguntaram ao Senhor: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. Então, esse é um princípio que a gente aprende na palavra de Deus para nós cristãos, onde a gente deve partir o pão, onde a gente deve estar reunidos, nesse lugar que o Senhor mesmo preparou, o Senhor já havia preparado antecipadamente para que nós, os salvos por Ele, estivéssemos, e é onde Ele estaria no meio, né? O lugar onde Ele estaria no meio é o lugar que Ele mesmo preparou, e a gente
num, de uma forma correta, quando a gente cresce no Senhor, a gente deveria perguntar a Ele, né? Ao Senhor, onde queres que comamos, tomemos a ceia? E aí ele mesmo, né, através do Espírito Santo, ia guiar a gente a esse lugar onde já teriam ali dois ou três também já partindo o pão. E aí a gente ia nos ajuntar a esses dois e ali cear com o Senhor. Conseguiu entender, Enzo? Alguém ficou com dúvida? Consegui entender sim, moço. Desculpa pela demora que meu celular travou. Tranquilo. Só lembrando ali que a gente está lendo, falando sobre a Páscoa, porque ali está relacionado aos judeus, não é com a igreja, né? Mas para nós, os cristãos, a gente, a gente participa da ceia, né? A ceia do Senhor na mesa do Senhor. Então, bora para a próxima pergunta. A próxima pergunta eu acredito que está bem facinho. A gente já viu muita coisa sobre nas outras reuniões. Então, segunda pergunta. Alguém se lembra de alguma passagem que o Senhor Jesus aparece para uma pessoa no Antigo Testamento? Tem até uma imagem aí. Só que eu escolhi uma imagem que a gente nunca falou, que tem no Antigo Testamento. Bora ver se vocês vão saber. Eu acho que eles estão muito quietos, Elton. Eu vou escolher um aqui para me perguntar, viu? Maria. Diana Carla Marques está por aí? Oi, irmão, Maria nem tá aqui. Ah, então pode ser você, Cauã. Você conhece alguma passagem, se lembra de alguma em que o Senhor Jesus apareceu ali no Antigo Testamento? Tem aquela transfiguração do monte, né? Que aparece Moisés e Abraão. Moisés é novo. Moisés e Elias. Essa daí é no Novo Testamento. É novo, é. No antigo eu não lembro de nenhuma. Teve algumas reuniões aqui que a gente até falou de algumas. Vou pedir o Elton para lembrar um aí pra gente. Ô, Eric, eu vou lembrar uma que eu gosto. Quer ver? Ela é um pouco diferente, mas eu gosto dessa. Vou pedir para colocar em Daniel. Pra gente achar, que eu não sei bem onde é que tá, não. Capítulo 3. Daniel sumiu da minha Bíblia aqui. Acho que alguém tirou, viu, Eric? Tem hora que some. Quem lembra daquele Tem uma Bíblia aqui. versículo? Como dá? Vamos lá, deixa eu ver se eu encontro o versículo. Quando eles estão na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só que além dele tem mais alguém lá.
Aí, agora, lançados no forno, aqueles homens levantados até. Acho que é o 24 aí. 25. Então vamos aqui, ó. Olha só. Aqui tinham três amigos que eles foram condenados, condenados a serem mortos, jogados numa fornalha para morrer. Fornalha bem quente. Eram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí fala assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, porque esses três estavam lá, tinham sido jogados no fogo, né, numa fornalha que foi bem aquecida. Né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram judeus do povo de Deus. E fala assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disse ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então foram lançados aí nessa fornalha, esse rei mandou lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Três. Só que aí o rei, quando ele olha, tem quatro. Aí o rei se espanta, fala, mas não, a gente não jogou, foi três? Três homens? Por que tem quatro lá dentro? Então, soltos, andam passeando e andam passeando dentro do fogo. Quem é esse outro que está aí? Se foram lançados três e o rei vê quatro, quem sabe responder? Não entendi. Olha, vou explicar. Sadraque eram três jovens amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí, por uma questão, para a gente adiantar um pouco, por uma questão, eles foram condenados a morrerem numa fornalha de fogo, bem quente. Aí o rei mandou os seus funcionários lá aquecer a fornalha bem quente, esperou ficar bem quente e falou: joga eles três lá dentro para morrer lá. E aí os funcionários do rei jogaram esses três jovens, que eram do povo de Deus, eles jogaram esses três jovens lá dentro da fornalha. E aí o rei Nabucodonosor ele foi lá ver, para ver eles queimando lá, morrendo queimado lá. Mas quando o rei olhou dentro da fornalha, duas coisas aconteceu. Não eram três, e sim quatro. Apareceu um a mais, porque tinha jogado três e estava quatro. E eles não estavam lá gritando, morrendo lá, queimado, não. Eles estavam. E eles foram jogados amarrados. E quando o rei olhou, eles estavam. Aí, versículo 25. Eu, porém, vejo o rei falando: quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Ou seja, os três jovens foram lançados amarrados. E aí, quando o rei foi ver, tinha quatro ao invés de três, e estavam soltos e passeando dentro do forno. Então, se foram jogados três jovens e o rei viu quatro pessoas, quem era o outro, o quarto? Jesus. Jesus, olha o Senhor. Não é como é que está querendo falar lá, que o Senhor apareceu de uma forma corpórea, eu não sei como é que ele estava lá, né? Aí na fornalha, mas o rei viu um homem lá andando lá dentro, né? Mas eu queria trazer essa porque eu gosto muito dessa passagem aí. O Senhor Jesus estava com eles ali, né, dentro, com Sedac, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, e eles não se queimaram. Isso aí. Será que mais alguém lembra de alguma passagem? Eu tô lembrando de um aqui.
Então, coloca para a gente aí mais uma passagem que o Senhor aparece, está em Josué, capítulo 5, versículo 13. Vou ler aqui para vocês. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegando-se Josué a ele, e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, no caso esse homem, né, que apareceu: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Essa aqui é mais uma vez que o Senhor Jesus ele aparece no Antigo Testamento. Ele apareceu aí como príncipe do exército do Senhor para Josué. Alguém conhecia essa passagem? O Elton, esse pessoal tá tão quieto. Será que todo mundo tá comendo tanto panetone, ficaram tão empanturrados, não tá conseguindo nem falar? Fala, Jubes. Foi sem querer. É brincadeira. Dal, você lembra de alguma passagem também que o Senhor aparece no Antigo Testamento? Tem aquela que ele aparece a Abraão com mais dois homens, que são dois anjos. Isso. Vou tentar lembrar aqui agora. Aonde. Deixa eu ver se eu acho. Gênesis 18, Dal. Que é mais uma vez o Senhor aparecendo. É aí. Deixa eu ver aqui. Gênesis 18. Gênesis 18. Emily. Lê para mim aqui, Emily. 18, versículo 1. Certo. Depois apareceu-lhe o Senhor nas carnavais de Mangue, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Estezinha, versículo 2. Lê aí, por favor. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé juntos a ele, e vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graças nos teus olhos, rogo-te que não passes de seu servo,
Muito obrigado a vocês. Aqui Abraão estava na tenda dele, estava lá onde ele se estabeleceu. E aqui a palavra diz assim, que depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado, ele quem? Abraão estava assentado à porta da tenda. O Senhor apareceu para ele quando tinha aquecido o dia. Geralmente, na palavra de Deus, quando fala assim, já aquecido o dia, geralmente é meio-dia, que o horário que o sol está assim, bem mais quente. Então, parece que foi mais ou menos esse horário. Se não tiver certo, pode me corrigir, o Elton e Eric. Mas assim fala. Quando tinha aquecido o dia, então estava uma luz muito forte, estava bem claro. Aí o Senhor apareceu para Abraão. Abraão estava sentado lá na porta da tenda dele. Abraão aí levantou os olhos e olhou. E quando ele viu 3 varões que estavam em pé, junto dele. Estava perto dele. Perto assim, né? Não tão perto. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Geralmente, quando a gente se inclina para adorar, quem é que a gente tem que adorar? A gente adora, deixa eu ver, a um artista, a um homem comum, ou a gente tem que adorar a Deus? Quem é que sabe? Quem é que a gente tem que adorar? Adorar a Deus. Adorar a Deus. Adorar a Deus. Isso, a gente tem que adorar a Deus. Vamos ver aqui. Aí ele inclinou-se na terra, porque Abraão saiu correndo quando viu aqueles 3 homens. Aí foi para perto deles e se inclinou à terra. Porque ele reconheceu quem era que estava ali. E ele disse assim, Abraão, meu Senhor, quem é esse Senhor aqui? Quem vai falar certinho? Vamos ver. Jesus? Quem mais vai falar? Abraão diz assim, meu Senhor, quem será essa pessoa? Jesus. Isso é Jesus, e a gente está falando de quem? Da aparição do Senhor Jesus, aonde? No Antigo Testamento. Então, aqui é mais um momento, mais uma cena que o Senhor Jesus aparece no Antigo Testamento. E aí Abraão fala aqui, ó, e disse, Abraão falando, meu Senhor, que é o Senhor Jesus, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Aqui mais um momento. Aí tem toda uma história aqui também, que se passa depois que acontece isso aqui. Que Abraão olha e vê que o Senhor Jesus está ali. Então, quem está ali, na verdade, são 3 varões. O Senhor Jesus apareceu como um desses varões. Os outros 2 eram anjos, porque aqui é a cena que vai destruir Sodoma e Gomorra. Mas não é o assunto da gente agora, não. Então, aqui é mais uma cena que o Senhor Jesus apareceu como um homem no Antigo Testamento. Ele apareceu, ele ainda não tinha nascido. Ele aparece. É uma manifestação do Senhor Jesus como homem. Mas o Senhor Jesus só se torna homem, homem mesmo, quando ele nasce aqui de Maria. Muito bem, é isso aí. Tem várias outras aparições do Senhor no Antigo Testamento,
Depois a gente pode até, em uma reunião, ver mais algumas, só que o nosso tempo está curtinho, aí a gente vai fazer mais uma perguntinha. Mas e aí, vocês gostaram? Viram que o Senhor Jesus aparecia várias vezes ali no Antigo Testamento? Vocês já tinham visto alguma passagem igual a essa? Então vamos para a última pergunta. Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus. Todo aquele que se encontra com o Senhor nunca mais será o mesmo. O que Saulo estava fazendo quando foi encontrado por Ananias? Então, essa pergunta aqui, para quem já leu a história de Saulo, vai saber que ele teve um encontro com um outro discípulo do Senhor chamado Ananias. E quando eles se encontraram, ele estava fazendo alguma coisa. Vocês lembram o que Saulo estava fazendo? Essa foi difícil, Welton? Vamos ver primeiro. Quem sabe quem era Saulo? Quem foi? Saulo é o apóstolo Paulo. Boa! Então nós estamos falando da mesma pessoa. Agora podemos seguir a pergunta de Eric aí. Tá cortado aqui para mim. O que no caso... Aí, então. Só baixar um pouquinho eu consigo ler aqui. Vamos lá. Saulo, ou Paulo, como Camila falou, tem um encontro com o Senhor. No caso, antes do encontro com o Senhor, ele era Saulo. Depois que o Senhor mudou o nome dele para Paulo. Todo aquele que se encontra com o Senhor nunca mais será o mesmo. O que Saulo estava fazendo quando foi encontrado por Ananias? Orando? Camila botou no chat aqui também que ela acha que ele estava orando. E aí, Welton, será que acertaram? Se eu fosse responder, eu responderia orando. Exatamente. Saulo estava orando. E essa é uma característica bem comum de todo aquele que tem um encontro com o Senhor. A gente, quando tem o primeiro contato com Ele e sabe que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, a gente crê nele, é uma das primeiras coisas que a gente faz é orar para falar com Ele, para agradecer, para pedir para aprender mais sobre Ele. A gente se enche de felicidade, começa a falar com Ele através da oração e é algo que sempre os salvos fazem quando tem um encontro com o Senhor. E, logicamente, hoje em dia, nós também falamos com Ele, né? Quando a gente precisa agradecê-lo, pedir algo, ou simplesmente falar com o Senhor, porque Ele é uma das melhores, não, é a melhor companhia que a gente tem para falar, é o Senhor Jesus. Então, Saulo, quando ele encontrou com o Senhor, interessante que ele já se referiu ao Senhor como quem é esse Senhor, né, Welton? Que ele pergunta. E aí o Senhor disse para ele quem ele era, e aí ele acaba ficando, né, cego ali, e é levado para Damasco, se eu não estou... Ele vai para Damasco, né, se eu não estou enganado, e lá, ao invés dele ter ficado assim, poxa, o que aconteceu comigo? Tô cego? Não, ele parou e foi orar, foi falar com o Senhor. Você já orou hoje, Welton? Já. Quem aqui já falou com o Senhor hoje? Eu já falei. Você já falou com ele hoje, Dal? Já, sim.
daqui a pouquinho de novo. A gente fica falando com o Senhor o tempo todo, né? A gente agradece a Ele quando a gente faz a nossa refeição, quando a gente vai dormir, quando a gente acorda, quando a gente sai de casa. Já falou com o Senhor hoje, Camila? Sim, já falei. E você, Jubes? Já. Bora ver, Welton, quem mais aí, que será que falou com o Senhor hoje? Deixa eu ver aqui. Estezinha. Estezinha tá aí? Tô. Já falou com o Senhor hoje, Estezinha? Já. Muito bem, isso aí. E Valentina, já falou com o Senhor hoje? Sim. E você, Enzo? Sim, irmãos. Até bastante. Isso aí, muito bem. E você, Cauã? Sim, irmão. Aí, Welton, tá todo mundo batendo um papo com o Senhor, hein? Coisa boa. É isso aí, maravilha. É esse privilégio que a gente tem. Imagine aí, crianças. Quem tem esse privilégio de poder conversar com o Criador do Universo? Pensa aí. Só nós que somos salvos, tá vendo? Que privilégio. Conhecer o pensamento dele, conhecer a vontade dele pela palavra dele. Poder falar com ele, ser confortado, ser ensinado com o Criador do Universo. Né, Eric? Pensa aí. Ah, é um privilégio muito grande. E interessante que nós temos esse privilégio agora, e em breve nós vamos estar pessoalmente com ele, para sempre, falando com ele, vamos poder perguntar tanta coisa para o Senhor, e o Senhor vai explicar, vai contar para a gente, vai mostrar tantas e tantas coisas da glória dele, sabe? Vai contar para a gente tantas coisas. Cada vez que ele estava com a gente não percebia. Cada vez que ele nos livrava de algum mal, cada vez que ele nos fez transbordar de alegria. E a gente vai saber de tudo isso, assim, pessoalmente, quando a gente estiver com ele. Agora a gente conta, divide com ele, né, nossas alegrias, tristezas, ele está lá, escuta. E para quem pode até pensar, oh, será que o Senhor não me ouve? Será que o Senhor... Não, o Senhor ouve tudo. E ele manifesta esse amor dele em vários momentos da nossa vida, em vários momentos do nosso dia. Às vezes a gente que não percebe, mas ele está o tempo todo cuidando da gente. O Senhor, ele falou que ele estaria conosco para sempre. E ele está o tempo todo cuidando da gente. Em cada lugar, cada... Pode pensar que se você tropeçou, o Senhor estava ali com você. Você poderia se machucar até mais, ele não deixou. O Senhor te ajudou a passar numa prova, o Senhor te deu ânimo para você terminar um trabalho, te ajudou a fazer uma outra coisa, o Senhor ajudou o papai e a mamãe a trazer o alimento para casa. Então o Senhor está em todos os lugares e em todas as coisas nos ajudando. Né, Welton? Tem gente que fica bobo. Já viu aqueles fãs de artista que fica bobo quando consegue falar assim uma palavra com no meio da multidão, o artista vai passando assim e a pessoa dá um grito assim, o artista responde e aí a pessoa sai falando para todo mundo, falei, ele respondeu, não sei o quê. O incrédulo, né? Ele acha que aquilo foi uma grande coisa, né? Que aquela pessoa, um mero mortal, falou com ele. Porque acha de aquela pessoa de muita importância nesse mundo. E a gente tem esse privilégio de falar com Deus, com o Senhor Jesus Cristo.
que é Deus. Olha só que diferença, hein? E uns pensando que é muita coisa falar com fulano ou ciclano aqui nesse mundo, ou tirar uma foto, ou qualquer coisa assim. É isso, crianças. Se não ficou com nenhuma dúvida, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, aí eu vou pedir Dal para tirar a gravação para a gente encerrar por hoje.